inocente condenado, carregou nossos pecados, se entregou. Pelo sacrifício de Jesus, a morte derrotada foi, se entregou. Numa cruz. Querido, abra a tua Bíblia comigo no Salmo de número 119. Vou fazer uma leitura bem pequenininha. Salmo de número 119. Aleluia. Espírito Santo, te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Este lugar é teu, Senhor. Estas vidas são tuas, e cada família é tua. Vem agora, Senhor, sobre as nossas vidas, na leitura da tua palavra, no compartilhar da palavra, Pai. Querido, o Salmo de número 119, eu vou ler apenas o versículo de número 9, e depois nós estaremos compartilhando algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração já há bastante tempo, e aprove ao Senhor que hoje eu pudesse compartilhar isso com os irmãos, ministrar isso aos irmãos. E eu quero que você atente todo o teu intelecto, todo o teu emocional para cá agora. Pedir aos irmãos que, na medida do possível, não se locomovam, que estejam realmente atentos, os intercessores que estejam intercedendo, porque quando a palavra do Senhor é pregada, nós sabemos que realmente o mundo espiritual, as hostes espirituais da maldade se levantam para trazer confusão de mente, para trazer dúvidas, para trazer incredulidade, para trazer espírito de curiosidade, para trazer algo que tire a atenção das pessoas. Por isso eu peço a tua atenção de presente nesta noite, não para mim, querido, mas para a palavra de Deus que eu vou compartilhar com você. Eu gostaria de ler um bom trecho do texto, mas eu vou ler apenas um versículo para tomá-lo como base, e aí nós vamos compartilhar o que o Senhor nos deu, e vidas serão saradas nesta noite através dessa palavra. O versículo 9 do Salmo de número 119 nos diz assim, uma pergunta com uma resposta. Diz assim: como purificará o mancebo ou o jovem o seu caminho? E o próprio salmista responde, dizendo: observando conforme a tua palavra. Observando conforme a tua palavra. Eu só quero mudar um pouquinho do versículo para que nós possamos aplicar de forma geral. Como purificará o homem ou a mulher o seu caminho? E a resposta: observando conforme a tua palavra. Queridos, o Salmo de número 119, ele é um salmo muito interessante, assim como todos os salmos, é claro, mas ele nos chama a atenção por algumas questões em especial. Primeiro, que ele é uma oração, e uma oração bem longa, com muitas palavras de louvor, de enaltecimento ao Senhor, mas invocando ao Senhor também, pedindo muitas coisas. Uma oração muito linda, muito sábia. O Salmo de número 119 é o maior salmo da Bíblia. Consequentemente, ele é maior que qualquer capítulo da Bíblia. É um salmo que tem 176 versículos. Você fala assim para alguém: vai ler a Bíblia. Lê só um capítulo, lê o Salmo 119.
176 versículos, e nesses 176 versículos, imagine quantas verdades, quanta vida. Diferentemente de tantos salmos que às vezes são tão pequenos, como 127, o 128, os salmos da família, que tem 5 versículos cada um, o salmo 131, o salmo 133, que tem 3 versículos. Então você fala, hoje eu li um salmo inteirinho, o 131, 3 versículos, ou o 133, 3 versículos também, ou ainda o 117, que está pertinho aí do 119, quantos versículos tem? 2 versículos. Mas ele fala, hoje eu li um salmo inteiro, o 117, 2 versículos. Se eu soubesse, eu não tinha lido o 119, 176 versículos. Mas é só para fazer esse apanhado, irmãos, porque no salmo de número 119, nós encontramos alguns textos clássicos, alguns versículos clássicos, como o de número 11, que vem logo depois do 9 que eu li, quando ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Alguns outros versículos clássicos, como por exemplo o 105, que é um versículo tão conhecido, que ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tudo isso está lá no Salmo 119, assim como muitos outros. Então, se você quiser ler só um capítulo no dia, vai lá e lê o Salmo 119. Nesta noite, queridos, nós vamos falar sobre um tema muito sugestivo, como diria o pastor Ortez. Falarei hoje sobre o sugestivo tema milagres essenciais para todo cristão, e eles estão aqui. Eu vou discorrer rapidamente por causa do nosso tempo, mas eu vou falar de 8 milagres de acordo com alguns versículos dentro do Salmo 119. Quando você lê todos os 176 versículos do Salmo 119, você vai observar tanta coisa linda, porque o Salmo 119, como eu disse e repito, ele é uma oração bem longa, e ele vai falar sempre, ele está, inclusive a epígrafe do texto do Salmo 119 é a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. E algumas bíblias só a excelência da lei do Senhor, mas está aqui a excelência da lei do Senhor e a felicidade daqueles que observam a sua lei. E ele vai falando da palavra de Deus, e ele vai nominar de várias formas. O salmista vai chamar de preceitos, vai chamar de mandamentos, vai chamar de testemunhos, vai chamar de lei, vai chamar de ordenanças ou ordenações, vai chamar de juízos, vai chamar de justiça, vai chamar de verdade. Tudo isso você vai encontrar no Salmo 119, o salmista orando ao Senhor, pedindo um pouco disso e enaltecendo um pouco disso tudo. E é baseado nisso que o tema dessa mensagem é milagres essenciais para todo cristão, para todo homem, para toda mulher. Milagres essenciais para a vida ou para todo cristão. É interessante porque ele, além de dar todas essas nomenclaturas para a palavra de Deus, lei, mandamento, ordenanças, testemunhos, ele também, em alguns momentos, ele declara algumas palavras, falando como quem sente o sabor da palavra. Ele chama de delícia a palavra do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Ele chama de recreação, recriar-me-ei eu na tua palavra, nos teus mandamentos. Ele chama de gozo, de alegria, e ele chama também de prazer, dentre tantas outras coisas que nós podemos observar no Salmo 119. Se nós lermos o Salmo 119, há salvação para milhões de pessoas só na oração do Salmo 119. E baseado nisso, eu quero compartilhar com você alguns versículos, começando com o de número 9. O versículo de número 9 é um versículo que marcou muito a minha vida. Eu lembro até hoje, lembro nitidamente, no dia 20 de maio de 1988. Pasmem alguns de vocês. Tem gente que nem era nascido, e muita gente aqui que não tinha nascido. 20 de maio de 1988, eu estava completando 18 anos. E o pastor Dal Ponte pregou na igreja, na nossa igreja lá em Três Lagoas. E depois ele foi lá em casa, eu não lembro como é que foi, alguém fez um bolo,
E o pastor Dal Ponte ministrou uma palavra lá no meu aniversário. Eu tive a felicidade de ter o pastor Fernando Dal Ponte ministrando uma palavra lá, e ele leu este versículo. Irmãos, eu tenho que te dizer, fez a diferença toda para a minha vida. Quando ele disse: como purificará o jovem o seu caminho? Eu pensei: Senhor, é tudo o que eu quero saber. Como é que eu vou fazer o meu caminho ser puro? E ele respondeu: observando-o conforme a tua palavra. Pensa no gosto que eu peguei pela palavra. Eu já tinha, é claro que já tinha, mas peguei muito mais. Eu li muito Provérbios, inclusive te aconselho, como família. Provérbio tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia. Se você ler Provérbios, você evita de cair na maioria dos erros que às vezes nós caímos. Sabedorias de Salomão. Irmão, eu preciso deixar essa palavra nesta noite. Você não pode ficar sem ler a Bíblia. Você não pode esperar que a palavra de Deus venha só através do pastor, embora você precise disso também, todos nós precisamos. Mas você precisa ler a Bíblia. Estabeleça o hábito em casa de ler a Bíblia. Que seja um capítulo por dia, 2, 3, 5, conforme você tiver tempo. Mas estabeleça, nem que seja para falar: hoje eu vou ler só o Salmo 117. Tem 2 versículos, mas eu vou cumprir o meu propósito e eu vou ler um capítulo da Bíblia. Reúna a família. Por que, pastor, você está dizendo isso? Por causa do que eu vou pregar. É a palavra que sara, é a palavra que cura, é a palavra que regenera, é a palavra que salva, é a palavra que transforma, é a palavra que harmoniza os lares, é a palavra que traz alegria, é a palavra que traz renovo, é a palavra que nos fortalece. E aí eu quero compartilhar com você alguns milagres aqui. Na verdade são 8 milagres. Começando pelo versículo 9, quando ele diz: como purificará o jovem o seu caminho, como purificará a igreja o seu caminho. Me chama a atenção porque ele diz que tem que observar o caminho de acordo com a palavra de Deus. Quando o salmista, no Salmo de número 51, ele faz a oração mais linda que a Bíblia tem. Depois de ser confrontado com o seu pecado, ele se depara consigo mesmo e ele olha e ele cai de joelhos. E ele faz aquela oração tão linda, dizendo: Senhor, eu não me importo de perder o trono, de perder a coroa, de perder os súditos, mas por favor, não retires de mim o teu espírito e não me lance fora da tua presença. Ele entendia o valor da presença de Deus dentro e fora, o revestimento, o investimento da presença de Deus como o Espírito Santo para todos os regenerados, e o revestimento da presença de Deus, aquela presença que contagia os demais. Mas nesse mesmo Salmo 51, o salmista faz uma oração e ele diz assim: Senhor, purifica-me, estou me sentindo impuro. Limpa-me, estou me sentindo sujo. E eu quero ficar com o purifica-me. Por que é que nós precisamos ser purificados? Todos nós, queridos, é o primeiro milagre que o Salmo nos ensina. O Salmo de número 119 nos ensina que todos nós precisamos, e o salmista coloca na oração dele esse primeiro milagre que é realizado exclusivamente através da palavra de Deus. Ele diz: como é que eu posso, como é que um jovem pode, como é que um homem pode purificar o seu caminho, tornar puro, ou seja, livre da imundícia do mundo, livre da sujeira do mundo, livre do pecado do mundo, livre do engano do mundo? E ele responde: tem que observar, tem que cuidar do caminho de acordo com a palavra de Deus, com a tua palavra. Pastor, parece redundante, por que essa questão de purificar? Porque todos nós, queridos, todos os dias precisamos ser purificados, porque nós somos impuros por natureza. Nós herdamos a natureza de Adão, como diz o pastor Jurandir, a natureza serpentina, a natureza de serpente, o veneno da serpente, o veneno do pecado, como dizia o João Batista: arrependei-vos, raça de víboras, pois é chegado o reino dos céus. Todos os dias eu tenho que dizer: Senhor, me purifica do meu veneno, me limpa, me purifica da minha impureza, dos meus achismos, me purifica de tudo que eu sou, porque eu quero ser puro. E aí o Espírito Santo me diz: vai para a palavra, leia um pouquinho dela, ouça um pouquinho da palavra, medite um pouco na palavra. Bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1. Portanto, nesta noite eu quero te dizer:
Se você chegou aqui e você está se sentindo impuro, talvez pelo pecado, talvez pela mágoa, talvez pela dor, talvez por alguma coisa que aconteceu há tanto tempo, eu profetizo para você: seja purificado nesta noite pela pregação da palavra, porque o Senhor Jesus certa vez disse para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E nesta noite eu digo para você: seja purificado pela palavra que eu prego nesta noite, porque não é minha palavra, mas é dele. Eu vou caminhar. Qual é o segundo milagre, pastor? No versículo 25, por favor, se você quiser acompanhar na tua Bíblia, no versículo 25, ele vai dizer assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Primeiro milagre é a purificação. Jesus tem purificação para nós, não importa o quanto sejamos impuros, ele tem purificação pela palavra. Segundo milagre, ele tem vivificação. Pastor, o que é vivificação? Vivificação tem dois sentidos. Eu gosto de aplicar dois sentidos. Para quem está morto no pecado, para quem está morto sem Cristo, a palavra de Deus, uma vez enxertada em alguém, uma vez implantada em alguém, Tiago escreve: deixando toda imundícia, toda maledicência, toda contenda, recebam em vocês a boa palavra enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra tem o poder de trazer vida para aquele que está morto. A palavra tem poder de vivificar um casamento que morreu, vivificar um relacionamento amortecido. A palavra tem o poder de trazer vida aos mortos. Mas a palavra tem o poder também de dar uma vida além da vida. Aquela vida que Jesus disse em João 10, capítulo 10, versículo 10, quando ele disse: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Quem sabe você está se sentindo meio morto hoje, meio zumbizado, por causa de tanta coisa que aconteceu. Você foi pego de surpresa, você não teve como evitar, você perdeu algo, você não conseguiu, você deslizou, você teve não sei o que, não dependia de você, e você sofreu, e você está dizendo: Senhor, hoje eu estou meio morto. Seja vivificado nesta noite em nome de Jesus, pela palavra de Deus, que é pura, sacrossanta, genuína, poderosa. Prego hoje uma palavra simples, mas com poder de salvação tremendo. E tem gente sendo curado já agora pela palavra de Deus. Tem pessoas que já receberam vida, já foram vivificadas. Em nome de Jesus, glorifique ao Senhor, porque a vivificação, ela é mais do que vida. Ela é vida abundante. Ela é a vida que procede do dono da vida. Ela é a vida que procede da árvore da vida. Ela é a vida que procede do autor da vida. Não, pastor, mas eu tenho vida. Mas está boa a tua vida? Está boa. Então você não sabe o que é vida boa ainda. A boa, perfeita e agradável e perfeita, você vai ver quando você experimentar, conhecer essa palavra, se relacionar com ela, comer dessa palavra, essa palavra que é a verdade. Esses dias eu vi uma frase tão linda, falando de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós poderíamos colocar aqui, sem nenhum medo de errar, porque toda a base bíblica aqui do Salmo 119: e conhecereis a palavra, a verdade, conhecereis a palavra e ela vos vivificará, e conhecereis a palavra, a verdade, e ela vos sarará, e conhecereis a palavra, a verdade, e ela vos, meu Deus, libertará. E o que é a palavra? A verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João 8,32: e conhecereis a verdade, a palavra, e ela vos libertará. E alguém comentou, um pregador disse: irmãos, o problema é que as pessoas estão pensando que conhecer a verdade é saber a verdade, ter notícia da verdade. Alguns sabem até como funciona. E conhecereis. Para conhecer não basta olhar de longe, para conhecer não basta ouvir, embora é preciso ouvir, porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, é o poder da palavra. Mas aquele que ouve e as pratica.
Somente aquele que ouve e as pratica demonstra que está conhecendo. Conhecer não é ouvir, conhecer não é ver falar, conhecer não é saber onde está, conhecer não é saber como funciona, conhecer é ter relacionamento, é estabelecer intimidade, é estabelecer comunhão, é ser dependente. A minha esposa me conhece porque tem intimidade comigo. A minha filha me conhece porque tem intimidade comigo, mora comigo. Por isso confia em mim. Sabe por que às vezes não somos vivificados pela palavra, e nem somos libertos pela palavra, e nem somos sarados pela palavra? Porque não confiamos nela o suficiente. E por que não confiamos? Porque não a conhecemos. Como assim não a conhecemos? Nós não nos relacionamos com ela. É preciso comer esta palavra, lê-la todos os dias, guardá-la no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Deixa eu caminhar. Seja vivificado nesta noite. Terceiro milagre, versículo 28. A minha alma consome-se de tristeza. Veja as circunstâncias, quem sabe você vai se enquadrando numa dessas nesta noite. A minha alma consome-se de tristeza, diz o salmista. E aí ele diz assim: fortalece-me segundo a tua palavra. Tem tristeza aí? Seja fortalecido nesta noite segundo a palavra de Deus que vos é pregada. Ah, pastor, eu estou fraco. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está aqui, é a palavra. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Seja fortalecido nesta noite. Tenha uma vida fortalecida. Há um versículo em Provérbios que diz: se te mostrares frouxo na hora da batalha, a tua força será pequena. Mas eu digo em nome de Jesus, você não vai se afrouxar na hora da batalha não, porque a tua força não será pequena, porque você é fortalecido no Senhor. Mesmo que você se sinta fraco, e é normal, irmãos, nos sentimos fracos, mas aí eu digo: eu sou forte no Senhor. Eu sou forte porque a palavra de Deus é fato. Eu creio nela, eu me relaciono com ela, eu a conheço, eu como desta palavra todos os dias, eu me alimento dela, eu sou sarado por ela, eu sou revestido por ela. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu muitas vezes e continua acontecendo, glória a Deus por isso. Na frente do computador, a Bíblia no computador aberto, porque é mais fácil no trabalho, e eu lendo a Bíblia, e o Espírito Santo me toma com aquelas palavras, e eu falo em mistérios, eu falo em línguas, eu sou sarado, eu sou fortalecido. Às vezes eu chego fraco, desanimado por tantas coisas, mas quando eu começo a me alimentar dessa palavra, eu sou fortalecido. Deus tem força para você nesta noite. Deus tem fortalecimento para você nesta noite. Receba em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Deixa eu caminhar. Lá no versículo 58, são 8 versículos que fala segundo a tua palavra. No Salmo de número 119, dos 176, só 8 falam segundo a tua palavra. O 58 ele diz assim: implorei deveras o teu favor de todo o meu coração, tem piedade de mim segundo a tua palavra. Todos nós precisamos de piedade, irmãos. Pastor, o que é piedade? É dó? Não, queridos. A palavra piedade está muito além de dó. Embora se entenda muito facilmente, não está errado, que piedade é dó, alguém que se compadece. Mas a palavra piedade está muito além de dó, porque a palavra piedade, ela é o antônimo de impiedade. A palavra piedade significa retidão, significa aquele que se compadece, aquele que é justo, aquele que é reto, aquele que tem amor, aquele que se derrama em amor, aquele que se doa. E o salmista olha e ora e diz: tem piedade de mim, Deus. Ele está dizendo: derrame da tua natureza sobre mim, me esconda dentro de ti, na tua retidão, no teu amor, compadeça-te de mim, não tenha apenas dó de mim não, Senhor. E com isso o Espírito Santo me faz lembrar que nós precisamos nos analisar. Quando eu oro e digo: tem piedade de mim, ó Deus, ou seja piedoso comigo, seja pio comigo e não ímpio.
Inclusive dessa palavra aqui é que tiveram alguns papas com o nome de Pio. Pio não sei das contas, Pio I, Pio II, significa reto. É o contrário de impiedade, o contrário de iniquidade. Mas quando eu oro, será que eu estou disposto a ter piedade dos meus irmãos? Estou disposto a ter piedade das pessoas que estão no mundo? E eu repito, não é dó, é ter amor por elas, é ter apego, é se colocar no lugar delas, é amá-las ao ponto de entregar a vida por elas. Isso é a legítima e a verdadeira piedade. Mas a piedade só vem também segundo a tua palavra. Milagres que todos nós precisamos, porque um homem que não tem piedade é um homem ímpio, e um homem ímpio não pode entrar na presença de Deus. Um homem ímpio tem uma família desgastada, um homem ímpio tem uma família desestruturada. Um homem ímpio, por mais que lute, por mais que seja bom, por mais que seja correto, se o coração não for piedoso diante de Deus, não tiver sentimento no Senhor, só pela palavra mesmo, ele nunca vai ter a felicidade completa, porque sempre vai estar faltando algo. E para ter piedade, e para receber a piedade do Senhor, só através da palavra. Eu sigo o quinto milagre que todos nós precisamos. Vai no versículo 65, diz assim: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Quando queremos receber o bem dos céus, quando queremos receber o bem do Senhor, e como nós temos necessidade de receber o bem do Senhor. Faz o bem a mim, Senhor. Muda esse caminho mau que eu estou andando, muda essa dificuldade que está na minha vida, me faz o bem. É segundo a tua palavra. Já você vai entender algumas coisas que talvez você não esteja entendendo. Quero o bem do Senhor, eu ministro para a tua vida nesta noite. Receba o bem de Deus, receba tudo que vem de Deus, receba o bem de Deus, porque só Ele tem todo o bem para nos dar. Só quem é o bom de verdade pode nos dar o bem. Certa vez alguém chegou diante de Jesus e lhe disse: bom mestre. Jesus olha para ele, conhecendo o coração dele, e disse: por que me chamas bom, se bom é só Deus? Jesus queria dizer: por acaso você está me chamando de Deus? Está reconhecendo que eu sou Deus, que eu sou filho de Deus? E outro dia eu pregando em algum lugar, eu disse: enquanto você se considerar o bom, você nunca vai experimentar o bom de Deus na sua vida, porque só Deus é bom, e Ele não divide a sua bondade com ninguém, mas Ele derrama da sua bondade através do bem que Ele faz para as nossas vidas, que Ele faz para as nossas vidas todos os dias. Porém temos que entender que nós não somos bons, somente o Senhor é bom, e tudo de bom que possamos desfrutar, que possamos praticar, é porque vem dEle, vem da sua palavra, é segundo a sua palavra. Vamos encerrando. O sexto milagre que todo homem precisa, toda mulher precisa, no versículo de número 76, ele diz assim: sirva pois a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra, segundo a tua palavra, ou segundo a palavra que deste ao teu servo, conforme algumas traduções. Queridos, aqui eu paro um pouquinho para dizer o seguinte: quantas pessoas inconsoladas, quantas pessoas mergulhadas na tristeza, sem consolo, por causa disso ou por causa daquilo. Eu não tenho tempo para nominar as circunstâncias, mas quantas pessoas inconsoladas por causa da traição de alguém, por causa da frustração. Quantas pessoas sem consolo, você vai falar com ela, fala: não pastor, para mim não dá, o meu pecado já acabou comigo. Inconsoladas por causa do seu próprio pecado, inconsoladas por causa do pecado de alguém da família, inconsoladas por causa da situação financeira, inconsoladas por causa da situação do país, inconsoladas porque não deu certo isso, não deu certo aquilo, inconsoladas porque esperava muito algo e aparentemente veio e de repente não veio mais, inconsolados. Mas a palavra de Deus tem o poder de consolar. Em nome de Jesus, seja consolado nesta noite. E deixa eu te dizer algo sobre consolo. O Senhor Jesus certa vez diz assim: ei, eu estou convosco, mas eu não vou ficar convosco, eu vou para o Pai, e sem mim vocês vão ficar inconsoláveis.
inconsolados, porque eu sou a palavra, eu sou o verbo divino. Eu estou convosco, enquanto eu estou convosco, vocês têm a palavra com vocês. Mas eu vou para o Pai, só que eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro Consolador, chamado Espírito Santo. Ele está aí em você, o Consolador, chamado Espírito Santo. Sinta o toque dele nesta noite, o Consolador. Por favor, seja consolado, adore ao Senhor, alegre no Senhor. Não importa que problema você tem para resolver amanhã, seja consolado, seja alegre nesta noite, porque só o Espírito Santo tem o poder de tocar. Ninguém me toca como você. Só o Espírito Santo tem o poder de tocar e consolar áreas que ninguém pode tocar. Às vezes você está no meio de uma festa, no meio de uma alegria, com tudo certo, mas há algo lá no fundo que te incomoda, e você precisa ser consolado naquela área, naquela tua intimidade que só você e Deus sabe. Nesta noite, o Espírito Santo que pode te tocar, Ele te toca para te consolar, porque Ele é o Consolador. E eu ministro isso com toda a autoridade de Deus para a tua vida. Receba consolo do Espírito Santo agora. Seja tocado por Ele, seja tocado por Ele. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você. Seja consolado nesta noite. Seja tocado pelo Espírito Santo. Teu rosto sobre mim. O Espírito Santo me manda que toque essa canção e que cante, porque Ele quer consolar corações nesta noite. Corações que estão inconsoláveis por circunstâncias. Seja consolado, seja sarado. Derrame o seu coração para o Senhor, porque só Ele pode te consolar através da palavra. E eu vos prego a palavra nesta noite, a palavra que pode consolar corações, a palavra que pode curar. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. O teu brilho, o teu brilho para consolar vidas nesta noite. Sobre mim. Aleluia. Eu preciso terminar, queridos, por causa do horário. O sétimo milagre que todos nós precisamos, e que está no Salmo 119, o versículo de número 169. Ele diz assim: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Quem sabe nesta noite você está dizendo: Senhor, eu não entendo isso. Por que aconteceu comigo? Por que com o outro deu certo? E por que comigo não dá? Muitas vezes sofremos muito mais por falta de entendimento, porque por falta de fidelidade e lealdade ao Senhor. Às vezes oramos, jejuamos, consagramos, somos piedosos, os nossos caminhos estão purificados, estamos vivificados, mas está faltando entendimento. E o livro de Provérbios diz que o entendido, aquele que tem entendimento, vê o laço e foge dele. Mas o falto de entendimento, aquele que não tem entendimento, acaba caminhando para o laço. Queridos, às vezes você é fiel ao Senhor, você é um bom crente, um bom cristão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, e até diz: pastor, eu sou ofertante, sou dizimista, e parece que as coisas não dão certo. Às vezes está faltando só entendimento. Quem é que pode dar entendimento? A palavra do Senhor pode dar entendimento nesta noite, e ela está sendo liberada sobre a tua vida. Não caia mais em laços, receba entendimento nesta noite. E um dos primeiros entendimentos que nós recebemos do Senhor é que tudo vem dEle, tudo é para Ele, por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E por isso em tudo nós damos graças, porque cremos, em tudo nós cremos nele. Esse é o principal entendimento, e eu ministro nesta noite esse entendimento sobre vidas. Creia totalmente no Senhor. Provérbios capítulo 28, o Espírito Santo me traz à memória agora
Ele diz: os ímpios fogem de um lado para o outro, mesmo sem serem perseguidos, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. E no versículo 5 de Provérbios 28 ele vai dizer assim: o ímpio não entende nada, mas qualquer justo entende tudo. Entenda o que Deus tem para a tua vida nesta noite, querido. Entenda o que Ele tem para a tua família nesta noite. Receba entendimento sobrenatural da palavra de Deus e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Ele te toca, Ele te toca, Ele te toca. Oh, oh. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Receba purificação, receba vivificação, receba fortalecimento, receba sobre a tua vida a piedade do Senhor, receba sobre a tua vida o bem do Senhor, receba sobre a tua vida a consolação. Seja consolado, seja tocado agora. Eu ministro entendimento sobre vidas, eu ministro entendimento sobre ministérios, eu ministro entendimento sobre famílias, eu ministro entendimento sobre casamentos. Ah! Santo é o Senhor, Tu és santo. Queridos, o último milagre que é essencial para todos nós está no Salmo 119, o versículo de número 170. O salmista diz assim na oração: chegue a minha súplica perante a tua face. Meu Deus, quando eu leio esses versículos, a minha alma se derrama, porque eu vejo o poder desta oração. Talvez você dobre o joelho e fale: eu estou sem palavra para orar. Pega a Bíblia, abra no Salmo de número 119 e comece a ler em voz alta, e você vai ser sarado por esta oração. Ele diz: chegue a minha súplica perante a tua face. Chegue o meu pedido, a minha oração, a minha súplica, Senhor, perante a tua face. Quando oramos ao Senhor pela madrugada, e o Espírito Santo vai nos trazendo nomes de pessoas, e nós começamos a clamar e orar, nós percebemos que há um momento que parece que Deus faz uma conexão, e Ele diz: filho, o teu pedido chegou na minha face, e eu estou atendendo. Deixa eu te contar, eu tenho orado tanto nos últimos dias, e ainda tanto que eu falo é muito pouco, porque eu preciso orar mais. Muitas madrugadas, muitos momentos, e eu digo: Senhor, obrigado, mas nós queremos mais. Vem de forma assustadora, e a gente tem visto. No começo, quando nós começamos, eu pedi: Senhor, nós precisamos de almas. Deus nos deu muitas almas e continua dando. Eu disse: Senhor, uma igreja precisa ter batismo com o Espírito Santo, precisa ter dons de línguas, porque nós somos pentecostais. Então comece a batizar. E Jesus começou a dar dons de línguas para as pessoas que iam para a revisão de vidas. Eu disse: não, Senhor, eu não quero o batismo com o Espírito Santo só lá no revisão. Chega a minha súplica até a tua face, Senhor, e vem. Eu dizia: eu quero o batismo com o Espírito Santo aqui nos cultos, na oração na chácara. E o Senhor Jesus começou a batizar com o Espírito Santo na chácara, nas orações da chácara, nos retiros da chácara, em final de ano, em festa. Jesus batizou tanta gente com o Espírito Santo, tantas vezes, tantas segundas-feiras, 1, 2 ou 3. E outro dia eu disse: Senhor, mas eu não quero só no revisão e só nas orações da chácara, eu quero o batismo com o Espírito Santo nos cultos. E o Senhor Jesus começou a batizar adolescentes na sala da intercessão. E depois nós soubemos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo aqui, mesmo sem que alguém orasse especificamente para isso. Pessoas que deram testemunhos. E eu disse: Senhor, obrigado, o Senhor está batizando, mas eu sei que o Senhor tem mais. E esta semana eu tive a alegria de ir na comunhão com um jovem desta igreja, um obreiro desta igreja, o irmão Elian. Ele me contou, chorando, falando em mistérios, um testemunho tão lindo. Me permita, irmão Coriceu, compartilhar esse testemunho aqui nesta noite. Irmão Coriceu, crente desde pequenininho, servo de Deus, fiel, abençoado, sem falar em línguas, mas crendo no Senhor.
Porque é bom lembrar que não é o falar em línguas que nos salva, mas é um presentão de Deus para as nossas vidas. Ninguém é obrigado a falar em línguas, mas está à disposição para todo aquele que quer e todo aquele que crê. E quando ele foi para o revisão, eu orei e falei: Jesus, dá dom de língua para o irmão Coriceu. Ele tem orado e ele já está há tanto tempo, já criou os filhos no temor do Senhor. Os filhos estão aí, os netos estão vindo. Amém, Lucas? Os netos estão vindo e ele está no temor do Senhor. Dá dom de língua para ele. Eu falei: eu sei que o senhor não precisa, a salvação não depende de dom de língua, mas dá isso para ele. E passou a revisão e ele não recebeu o dom de língua. E aí eu continuei: Senhor, a minha súplica chegue até a tua face. E o Elian me disse que, eu acho que foi na segunda-feira, se não me engano, dessa semana, eles foram reunir a família lá. O Elian, Deus tocou no coração do Elian, e ele falou para sua esposa, irmã Débora: vamos lá na casa do pai. E foram lá, e na hora de orar, como é hábito deles, normalmente o Elian que oraria, e ele disse: pai, o Espírito Santo falou: manda o teu pai orar. E ele disse: pai, ora. E ele disse que o pai dele começou a orar, de começo meio que timidamente. Permita-me te expor dessa forma, irmão Coriceu. Ele disse que no começo meio timidamente, mas o Espírito Santo havia mandado: deixa o pai orar. Depois de um minuto houve um mover sobrenatural dos céus, e a oração dele começou a ganhar autoridade. Irmãos, para resumir o testemunho, porque um dia ele vai subir aqui, ele vai ministrar esse e outros tantos testemunhos que ele tem. O Espírito Santo tomou ele e ele começou a falar em mistérios dentro de casa, em algumas pessoas. E ainda mais, Deus deu a ele variedade de línguas e ainda deu o dom de profecia, porque ele profetizou. Deus usou em profecia. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós comemos a palavra, quando nós andamos pela palavra, quando nós nos alimentamos dela, quando nós cremos nela, quando nós amamos a palavra, o sobrenatural de Deus vem em todos os ambientes. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, na sua casa ou na casa de alguém, vai clamar pela glória de Deus. Ah, meu Deus, eu queria ter terminado há 10 minutos atrás. Ontem nós vimos um testemunho tão lindo aqui. Eu tenho dito: Deus faz coisas assustadoras, e Ele está só começando, irmãos, está só começando. Se você tem medo de ver Deus agir, ore mais, porque senão você vai se assustar mesmo. Ontem um jovem dobrou os joelhos aqui, correu dobrar os joelhos aqui, no final do culto, aceitar Jesus. Se eu não me engano, Alex, o nome dele. E depois nós fomos saber, veja que testemunho lindo. A jovem Janaína, a irmã Janaína, que Deus abençoe a vida da irmã Janaína, estava no terminal de ônibus, evangelizando uma outra pessoa, falando de Jesus para outra pessoa. Ela estava cumprindo a pregação que eu preguei aqui domingo passado, que Filipe, começando pela palavra de Deus, porque Filipe conhecia a palavra de Deus, tinha intimidade com a palavra de Deus. Filipe evangelizou o eunuco, começando por uma palavra, ele anunciou a Jesus. E a Janaína estava lá, evangelizando alguém, falando de Jesus. E quando ela foi para o ônibus, foi um outro moço atrás dela, e ele disse: eu ouvi você falando de Jesus para aquele homem ou para aquela mulher, não sei. Eu posso ir com você para você falar de Jesus para mim também? Pensa nisso, irmãos. Entrou no ônibus com ela, e ela foi falando de Jesus. E ele disse: tem culto? Ela disse: tem culto, eu posso descer no mesmo ponto que você e ir para o culto com você? Ela disse: pode, meio assustada, mas ela disse: pode. E ele veio com ela para a igreja e aceitou Jesus aqui, entregou a vida a Cristo aqui. Conforme a tua palavra. E eu preciso encerrar. O último milagre é, ele diz: chegue a minha súplica. Eu acabei fazendo um parêntese por causa da súplica. Chegue a minha súplica perante a tua face, ou até a tua face. E aí ele diz: livra-me segundo a tua palavra. Todos nós precisamos de livramento todos os dias, todas as horas. Nós não precisamos de cerca elétrica. Não. Nós não precisamos de muros mais altos. Nós não precisamos de casa com vigilância 24 horas. Nós precisamos do livramento da palavra. Livramento que vem segundo a palavra. Nós não precisamos ter medo da crise. Nós não precisamos disso ou daquilo. Nós só precisamos nos alimentar da palavra, porque seremos livres segundo a palavra.
Há tantos textos que dizem, no Novo Testamento diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas traduzindo o verbo original de salvo ali é sozo, que significa: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será livre, livre, livre. Não importa o que vier sobre a tua vida, leia a palavra de Deus, fale dela, ame a palavra, coma a palavra, ore a palavra de Deus, e você vai ser livre, 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 livre. Fique de pé, querido. Adore o Senhor, porque você é livre pela palavra. Oh, és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, é o Senhor. Que aqui na queridos, a chave para todos os milagres que você precisa está em amar a palavra de Deus. Pastor, mas eu não leio a Bíblia. Mas você ouviu a palavra de Deus nesta noite? Todos os domingos eu estou aqui pregando a palavra. Todos os sábados tem um homem de Deus aqui pregando a palavra. Todas as quartas-feiras eu estou aqui pregando a palavra. Toda segunda-feira na chácara tem alguém ministrando palavra. Toda quarta-feira à tarde tem alguém pregando palavra e orando aqui. Toda quinta-feira tem comunhão dos jovens com palavra. Todo dia tem palavra. É só você vir. Venha, venha, ouça a palavra de Deus, se alimente dela. Eu quero fazer um convite para você agora. Por favor, intercessores, intercedam agora, porque enquanto eu proclamo, os irmãos adoram, mas tem que ter proclama, tem que ter intercessão, adoração, proclamação, intercessão, adoração, proclamação da palavra e intercessão. Eu preciso fazer um convite. Alguém que nunca entregou a sua vida a Cristo, vem para Jesus agora. Vem para ser livre, vem para ser puro, vem para ser fortalecido, vem para ser sarado, vem para gozar o bem do Senhor, a piedade dele. Vem para ser consolado, vem para ver a tua família ser transformada. Vem entregar a tua vida para Cristo em nome de Jesus. Se há alguém para entregar a sua vida, vem, porque a palavra de Deus tem poder para te salvar, te curar, te libertar, sarar a tua casa, sarar a tua família. Teu rosto sobre mim. Em nome de Jesus, vem entregar a sua vida a Cristo. Se há alguém para entregar a sua vida a Cristo, e eu creio que há nesta noite, o Espírito Santo me fala claramente que há alguém aqui, Ele está tocando no teu coração. Vem entregar a sua vida, querido e querida. Vem, não resistas à voz do Espírito Santo, não resista à palavra de Deus. A Bíblia diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus e venha nesta noite. Vem nesta noite, isso! Aplauda o Senhor, vem, querido. Vem, vem, vem. Oh, dobra o joelho aqui, querido. Dobra o joelho aqui. Este é o jovem que entregou a vida a Cristo ontem. Este é o jovem que entregou a vida a Cristo ontem. Meu Deus, tem mais alguém? Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus, vem. Santo, Santo é o Senhor. Tem alguém que está inconsolável nesta noite. E eu quero te dizer, o único consolo para você é entregar a tua vida a Cristo. Daqui a pouco eu vou chamar os irmãos, os cristãos, os crentes para vir, e eu sei que muitos virão. Mas eu preciso gastar 1 minuto, alguns segundos para dizer para você: a mudança que você precisa, Jesus tem. A mudança que você almeja é possível. A palavra de Deus garante isso. Vem render-se aos pés do Senhor. Venha num ato de fé. Venha dizer: eu quero isso. Eu quero purificação. Eu quero consolação. Eu quero entendimento. Eu quero a piedade do Senhor sobre a minha vida. Eu quero fortalecimento. Vem em nome de Jesus. Eu sei que tem alguém. Eu não posso insistir por muito tempo. Não endureça o teu coração. Hoje você ouve a voz do Senhor. Não endureça o teu coração. Vem entregar a tua vida a Cristo. Vem, vem, Ele te toca. Ele te toca agora. Vem render-se aos pés do Senhor. Enquanto você não vem,
Eu quero convidar você que quer renovar a aliança com o Senhor. Você, irmão, que quer ser mais consolado, você que quer ser purificado, você que quer ser fortalecido, você que precisa de vivificação, corra, corra, querido e querida, corra, meu irmão, corra, minha irmã, para os pés do Senhor. Vem renovar a tua aliança com Ele. A palavra de Deus te sara hoje, te cura, te liberta, te vivifica,